Olá pessoal, mais uma videoaula para vocês, depois de tanto tempo e desde já desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para vocês e que 2012 possa ter uma redução nos acidentes de trânsito. Contudo, esta redução só é possível quando cada pessoa tomar uma atitude de respeito à própria vida e à vida de demais pessoas. Bom, aqui no caso, na foto tirada do Google Earth, nós temos aqui um veículo Correios, o condutor com o braço de fora. Pode ser uma criança atravessar, pode ser um animal. Daqui que o condutor vai colocar a mão esquerda no volante, vai perder segundos preciosos. Quem já assistiu uma aula teórica ou assistiu aulas teóricas na matéria direção defensiva, foi demonstrado que dirigir só com uma mão pode gerar um perigo muito grave. Até quem já passou por uma situação, um condutor veterano, dirigindo apenas com uma mão e tendo que fazer alguma manobra, quase sofreu um acidente porque estava dirigindo apenas com uma mão. Eu sempre falo, não é questão de nacionalidade, norte-americano, europeu, sul-americano. Todo ser humano nasceu na mesma terra, o planeta Terra. Podemos ser chamados de irmãos, todos, indiferente, raça, credo, não importa. Todos vieram do mesmo solo. E a postura errada, para esclarecer, antes que fale, tá vendo? É norte-americano, é sul-americano, não importa. Temos aqui uma faixa para ônibus e condutores na faixa de ônibus. No caso, vamos supor que tem um veículo, um condutor de ônibus, transporte coletivo de passageiros, e se sinta, no caso, aborrecido pela situação, atrase o horário dele, porque todo motorista de ônibus tem um horário para fazer o percurso itinerante, isso imposto pelos empresários do transporte coletivo, onde a prefeitura deve verificar isso e coibir, de cobrar aquele tempo, exigir aquele tempo, porque muitos dos empresários não querem saber da vida do condutor, dos passageiros e dos usuários das vias terrestres. Então, no caso, o motorista do ônibus pode vir para a faixa, pode ir para a faixa que não é dele, criando aí um caos. Se existe a faixa de pedestre, o engenheiro de trânsito viu que foi necessário para viabilizar, para aumentar a rapidez e não criar caos no trânsito. Qualidade de vida é isso. É o respeito às leis de trânsito ou qualquer outra lei. Não quer dizer que respeitar uma lei seja se tornar um zumbi ou um robô. Não, respeitar as leis é ter consciência plena da responsabilidade sobre a própria vida e a vida das demais pessoas e com isso proporcionar qualidade de vida. Mais uma situação de risco. Nova York, pedestres praticamente na rua. Imaginem que um condutor fugindo de uma viatura policial ou alcoolizado, que é muito comum. A Organização Mundial de Saúde alertou mundialmente sobre a questão do alcoolismo, direção e alcoolismo, que vem matando milhões de pessoas no mundo todo anualmente. E também, não é só o condutor, pode ser o pedestre alcoolizado. Então, o pedestre permaneça na calçada, espere o momento oportuno, quando houver segurança, aí sim, efetue a travessia, e sempre na faixa. No Brasil, um condutor dirigindo na faixa do ônibus, no caso, criando aí um caos, é permitido sim, se logo à frente, uma distância curta, houver o quê? Houver uma entrada,
seja para um edifício, seja para uma rua à direita, aí é permitido trafegar na faixa do ônibus. Fora isso, não é permitido. E transitar sobre a faixa do ônibus é o quê? É criar um caos, um aborrecimento, um estresse para todos. E estresse é diminuição da qualidade de vida. Um problema também que existe é quanto à imposição aos pedestres, no caso aqui as duas, de andarem na rua. Por quê? Vejam bem, duas árvores aqui impedindo a locomoção. Aí é um caso da prefeitura de fiscalizar isso e proibir que moradores façam da calçada o que bem quiserem. Isso não pode, gente. Existe aí um desrespeito ao próximo. E a prefeitura deve combater. Se você vê uma situação assim, seja entulho, alguma coisa que impeça, imagina passando aqui uma mãe empurrando um carrinho, uma criança e tem que passar aqui na rua. Seja um cidadão e atue. No caso aqui, Japão, também a questão, não há porque é chinês, japonês, quer dizer, europeu, asiático, norte-americano, o que for, não importa a nacionalidade, a postura deve ser sempre o quê? Aquela que possa gerar uma harmonia para todos. No caso Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, 3 situações de risco, os pedestres querendo atravessar, ou melhor, este aqui esperando o momento para atravessar fora da faixa, este correndo aqui. No caso, poderia vir um condutor aqui e ele em situação de perigo. Um senhor querendo atravessar, tem muito isso. Geralmente o idoso, dependendo da idade, das condições físicas, vai querer correr. Pior ainda. E lembrando que, apesar do Código de Trânsito Brasileiro responsabilizar em qualquer tipo de acidente envolvendo veículos motorizados e pedestres, a culpa se resume que é do condutor do veículo motorizado. Porém, existem juristas que sabem da postura dos pedestres também. Outra situação de risco, eu chamo pedestre kamikaze, que sai se atirando, muito perigoso. E aqui o condutor, só com as lanternas, as luzes de posição dos faróis acesos. Eu clareei um pouquinho a imagem para vocês poderem enxergar aqui o pedestre. Mas terá uma foto posterior e que vocês verão a diferença entre um veículo que está com as luzes baixas acesas e um veículo que está à luz de posição. As luzes de posição, quanto à questão da visibilidade, quer dizer, poder ser visto por todos. No caso aqui, luz baixa, luz de posição e farol apagado. Pior é ver um condutor de coletivo onde só está com a luz de posição. Notem a diferença. A foto foi clareada um pouco para vocês poderem enxergar, né? E no caso, vocês estão vendo, olha a nítida diferença. Olha atrás este veículo para este. Não parece, mas o pedestre que sai se atirando, ele às vezes não vê. Está errado sim, o pedestre que sai se atirando, o pedestre kamikaze, e o condutor que deixa a luz de posição ou não acende os faróis durante a noite. Os faróis devem ser baixos, na luz baixa. O que dizer desta situação? Um casal, um filho ou uma filha. Qual é a lição que eles vão transmitir à prole? Quer dizer, a conduta do adulto influencia a criança, o adolescente e futuramente até o adulto. E mudar o hábito condicionado exige coragem, tempo e persistência. É mais fácil os adultos educarem
as crianças de uma forma positiva, fazendo com que estes se desenvolvam, quer dizer, os filhos se desenvolvam facilmente, harmonicamente, tendo qualidade de vida. Uma situação de risco, onde estão na rua e já colocando a vida de uma futura criança. Aqui o ônibus, luz de exposição e o farol não funcionando. Veja bem, gente, linhas de ônibus, transporte coletivo de passageiro, eles funcionam com a concessão dada pela prefeitura. Então a prefeitura tem que fiscalizar. Se a prefeitura não fiscaliza, já é um erro gravíssimo. Todo serviço público, o transporte coletivo de passageiro é um serviço público. Deve ser o quê? Eficiente e ter qualidade, da segurança. Então, uma falha da prefeitura. Você, cidadão consciente, deve sim anotar a placa, o número de ordem e telefonar para a prefeitura, entrar em contato com a prefeitura e relatar o caso. É certo que 2 agentes de trânsito querer monitorar uma multidão fica cansativo e também eles têm que ver o que? A postura dos condutores motorizados. Então a harmonia do trânsito não depende só de fiscalizações, mas sim da postura de cada cidadão, onde nós vemos aqui pedestres praticamente na rua, esperando o momento de atravessar. É um risco, é um desrespeito às demais pessoas e uma demonstração de postura negativa aos mais jovens, às crianças. Aqui, no caso que eu chamo pedestre kamikaze, se atira, atravessa de qualquer maneira. Se é um condutor fugindo de uma viatura policial, se é um condutor alcoolizado, o acidente, isso é muito grave. Pedestre, espere o momento, atravesse na faixa, não se exponha a risco. Outra situação de risco, onde os pedestres estão praticamente no meio, quase no meio da rua. Se fosse um condutor alcoolizado, fugindo da polícia, se fosse um condutor aborrecido, não exponha a sua vida em perigo. Uma cena comum também, onde o condutor ingressa na via, na pista de rolamento. É muito comum colocar o carro em movimento e olhar para o lado onde venham outros veículos. É até uma forma instintiva. Por quê? Ele praticamente está protegido. Entre um acidente com ele, condutor, e um pedestre, o pedestre vai se machucar. Agora, um acidente com ele e outro condutor motorizado, aí sim pode machucar. Então, de uma forma instintiva, o condutor olha, coloca o carro em movimento sem olhar, no caso aqui, para o lado direito. Então, antes de colocar o carro em movimento, olhe, aqui como exemplo, para a direita, para ver se vem um ciclista em sentido contrário, que já é errado, se pode ser um pedestre querendo atravessar de qualquer maneira. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero ter transmitido rapidamente para vocês e conscientizar que andar no trânsito não é a mesma coisa que andar em casa. O meio, o trânsito, ele é dinâmico, tem os seus pormenores, toda a situação presente muda constantemente. Ter uma postura saudável, responsável, é sim respeitar a própria vida e a vida das demais pessoas. Obrigado.